Sejam muito bem-vindos a mais um programa no Divã com Edivan. E o nosso bate-papo de hoje é com o governador Marcos Rocha e o diretor-geral do DR, Elias Rezende. Nós vamos falar um pouquinho aí das ações do governo para o nosso município e para o nosso estado. Governador, muito obrigado pelo convite, por estar conosco, e muito obrigado, Elias, por estar conosco. Pela primeira vez recebemos aqui o governador no nosso programa. Para mim é um prazer, Edivan, dizendo que a gente tem trabalhado aí em todos os municípios, né, feito um trabalho que venha a fazer com que a nossa população seja respeitada, com que a nossa população tenha os meios necessários para viver, né, e para poder ser feliz. Quais são as principais ações para Buritis? Isso, a gente sabe que uma coisa que Buritis sempre pediu, e eu até sofri um pouco em relação a isso, que foi a 460. Mas nós recebemos o estado de Rondônia, Edivan, com muitos recursos baixos, né, abaixo da necessidade para que a gente pudesse fazer. Por exemplo, nós tínhamos 420 milhões de reais abaixo da necessidade para fazer com que o estado de Rondônia funcionasse. E a gente precisou seguir em frente. Então nós equilibramos o estado e hoje nós assinamos a ordem de serviço da 460, essa via tão importante que vai lá da 364 até aqui a cidade de Buritis. Nós vamos fazer o alargamento dessa pista, nós vamos fazer um asfalto com qualidade, o estudo de solo já foi realizado antecipadamente, né, para que a gente não tenha problema de buracos, então logo venham as chuvas. Então a gente quer trabalho de qualidade para poder aguentar, inclusive, os caminhões que trafegam por ali. Então a gente precisa de um asfalto firme, forte, né, e que sustente isso. Então a primeira obra, e que eu falei lá atrás, que em 2021 eu traria essa obra para cá, né, e agora nós estamos fazendo. A 460 é histórica aqui para a nossa região e hoje é um dia histórico para Buritis e toda a região. Mas além dessa obra da 460, Edivan, a gente também vai fazer a linha que é a municipal, né, que vai de Buritis até Rio Pardo. Isso é ótimo. Porque eu sei que as pessoas sofreram bastante ali em Rio Pardo, sofrem bastante. Então é um leito de via bastante complexo ali. Então já determinei que o Elias Rezende aqui, que é o nosso diretor do DR, ele consiga fazer esse trabalho o quanto antes. Então nós vamos ali fazer a melhoria da via, encascalhar essa via, são 80 quilômetros, e trazer essa bênção, né, esse respeito à nossa população, tanto de Buritis como Rio Pardo. Mais detalhes, nós também vamos fazer mais 80 quilômetros, que sai de Rio Pardo até Jaci. Isso para poder fazer com que toda essa vizinhança tenha as benfeitorias necessárias. Então, essa é a maior obra que a gente está trazendo. Além disso, tem as escolas, todas as nossas escolas. Tem um problema de uma escola aqui, mas aí, infelizmente, o vento acabou causando, né, a queda do telhado, né? Mas isso foi um detalhe. As outras escolas estão todas sendo respeitadas e trazendo. E essa escola que teve essa queda, né, que eu não consigo controlar o tempo, né, o vento, não dá para fazer isso. Então nós vamos trabalhar, já está com todo o projeto sendo elaborado para que a gente possa recuperar e tão logo volte às aulas, os nossos alunos possam entrar na escola ali com segurança. Governador, como que é governar em meio à pandemia e como que o Rondônia está se saindo? É até uma pergunta muito interessante, porque não é fácil. Quando eu estive aqui em Buritis, inclusive durante a campanha, eu jamais imaginaria que nós precisaríamos estar numa entrevista agora usando máscara. Pois é. Usando máscaras, né? Eu gostaria de estar aqui tranquilo, perto de todos os funcionários que trabalham aqui na emissora, né? Trabalhando em paz. Entretanto, a gente enfrentou esse problema. E não é fácil você dizer, uns querem que feche tudo, outros querem que abra tudo, que abram todas as lojas, né? Outros querem que não ligam, né, para a questão de hospital. A gente tem que pensar em tudo. Então, eu peguei o estado de Rondônia, nós tínhamos
um pouco mais de 70 leitos de UTI. E hoje nós temos, além dos 70 leitos de UTI, nós temos mais de 400 leitos que foram criados pelo governo do estado. E isso fez com que muitas pessoas fossem salvas. Nós, ao invés de comprarmos um hospital de lona, né, como vários locais adquiriram, nós compramos o hospital de alvenaria, que é o Regina Passes. Né? Então ele ali salvou milhares de pessoas, milhares de rondonienses. Então as ações que a gente tem adotado é no sentido de salvar vidas. E graças a Deus aqui nós optamos por fazer algumas restrições. Então limitar o número de pessoas foi importante e foi um pedido inclusive acordado com os lojistas, né? Com os empresários, com os representantes de todas as classes, né, para que a gente pudesse controlar a saúde e ter tempo para construir leitos. Então hoje a gente vê aí o número da pandemia reduzindo, graças a Deus, e eu creio que isso daí se deve à vacinação, né, pessoas que foram vacinadas não estão indo mais para o hospital, e também os mais jovens que estão indo para o hospital, né, aí tem reduzido também graças a essas ações. Exatamente. Elias Rezende, diretor-geral aí do DR, como está sendo aí as obras do DR em todo o estado? Veja bem, Edivan, uma satisfação mais uma vez estar aqui, hoje pela primeira vez no Divã, governador. No Divã aqui com o Edivan, né? Muito bom. É uma satisfação estarmos aqui em Buritis e falando das ações do governo Marcos Rocha nesse município. Hoje é um dia histórico para Buritis, não só para Buritis, né? Mas nós falamos aqui de Rio Branco, de Jacinópolis, né? Nós falamos de Rio Pardo, porque todas essas pessoas utilizam aqui a RO 460. E olha só o que o governador está fazendo aqui hoje, né? Ele está cumprindo o que ele se comprometeu com as pessoas de Buritis, que em 2021 nós estaríamos fazendo a 460. E nós estamos aqui fazendo isso. É a nossa equipe que está ali trabalhando, é uma execução direta. O governador Marcos Rocha, ele não abre mão da qualidade do serviço, ele acompanha, né? Está sempre vistoriando essas execuções e a nossa equipe está ali trabalhando. Até pedimos à população aqui, né? Está causando um transtorno, né, governador? O trânsito, aquela coisa toda, né? Mas é muito importante isso. Daqui a pouco a rodovia está pronta e as pessoas vão estar trafegando com muita segurança, com mais conforto, nessa RO 460, que é a mola propulsora dessa região aqui. É uma rodovia de suma importância para o escoamento da produção aqui, né? E tem muitas novidades aqui para a região. Como o governador falou aqui, Rio Pardo, né? Rio Pardo, além de outras coisas que já foram feitas para beneficiar essa região aqui, nós vamos falar aqui, né, na minha área de estradas. Como o governador falou aqui, a linha 1. Sim. Todo mundo fala, a linha 1 é do governo do estado, o estado tem que fazer, mas nós temos um decreto, né, o 22474, de 2017, que estipula quais são as rodovias estaduais. E a linha 1, que liga Buritis até Rio Pardo, ela não é estadualizada. É uma via municipal que o DR vinha fazendo ali algumas coisas por termos de cooperação. E olha só que legal, você aí de Rio Pardo. O governador determinou e nós estamos fazendo agora, o decreto já está quase pronto, o governador vai assinar a estadualização da linha 1, que vai virar agora rodovia 460 até o distrito ali de Rio Pardo. E a linha 67, Edivan, sim, que vai lá de Rio Pardo até Jaci, Paraná. São mais 80 quilômetros que passa para a malha estadual. E aí é levantamento de grade, aplicação de tubos metálicos, algumas pontes que tem que ser recuperada, encascalhamento, alargamento da via, enfim. É uma série de obras nessa região que, sem dúvida nenhuma, Buritis merece e merece muito mais. Um detalhe importante que eu quero completar aqui é que, quando nós assumimos o Estado, eu pedi para que o Elias levantasse quantas pontes de responsabilidade do Estado são de madeira. Uhum. Então, o Elias, de imediato, começou a trabalhar nesse sentido e nós já falamos o seguinte: vamos retirando as pontes de madeira e transformando, colocando pontes de concreto e aço. Ele trabalhou, eu disse como é que eu queria as pontes, ele buscou as empresas que constroem essas pontes. E aí, então, a gente vai começar agora esse processo todo. Já começamos o processo de tirada das pontes de madeira e colocação de pontes de concreto e aço. São estruturas praticamente prontas que vêm, a gente só enche depois
de concreto, né, e também com a parte de aço, e isso é muito bom para a população, porque traz mais segurança. Então são pontes menores, é lógico, né? São mais curtas, né? E que vem aí trazer comodidade para a nossa população. É claro, locais que tem pontes de madeira, que você pode colocar tubo ármico ou tubo metálico embaixo, como galeria, e cobrir, também está sendo feito. Então a gente vai trabalhando assim em todo o estado, trazendo essa comodidade para a população. E olha só, Edivan, o governador, quando ele fala aqui das pontes, a preocupação do governador, quando ele assumiu o governo do estado, nós tínhamos aqui uma obra nessa região também, falando de ponte, um governo que faz integração, né, que traz essa integração para as pessoas. E aí eu falo aqui com você lá de Jacinópolis. Olha a ponte sobre o rio Jaci, Paraná. Estava parada aquela obra, o governador Elias se vira. Retome aquela obra e conclua essa ponte. É uma ponte com 100 metros de extensão, governador, que daqui a pouquinho, em junho, o senhor vai estar lá entregando essa ponte para a população. Olha que maravilha. A gente viu, eu fui agora na obra e vi que a estrutura dela é muito boa, né? E ali vai dar uma segurança tremenda para a nossa corporação, da nossa população, vai fazer com que o ir e vir fica mais fácil do que aquela ponte de madeira antiga lá e perigosa, inclusive. É visível que o senhor está fazendo muitas obras e assim como tem muitos elogios, também tem críticas. Como que o senhor encara isso? As críticas são naturais. A gente tem que entender o seguinte, isso eu aprendi com o presidente Bolsonaro. Ele falou para mim isso, né? Vai ter sempre uma parcela da população que é ligada a partidos políticos, que é ligada a grupos de oposição e que vai trabalhar o tempo inteiro para tentar denegrir, né? E a gente tem que seguir em frente, não tem que ouvir, a gente tem que ouvir o que é interessante, assumir para ver se de repente tem algo que nós estamos falhando, porque todos nós falhamos, o único que é perfeito é o Senhor Jesus, né? Ninguém mais. Então a gente tem que trabalhar firme para fazer acontecer. Por exemplo, eu ouvi aqui mesmo, aqui de Buritis, né, quando eu anunciei que seria em 2021, desde que eu assumi o governo, muita gente reclamando porque queria essa via pronta. Teve até a musiquinha ali, né, um grupinho. Eu quero depois que eles vão ali cantar também. Não é que o governador fez, né? Alguma coisa assim. Pode ser, né? Pode governador, o senhor fez, né? Parabéns, governador. Quero ver, né? Bora reconhecer também, né? Reconhecer também. Bora elogiar. Então, mas normalmente isso não acontece. Normalmente existem pessoas que são pagas para criticar. Elas são pagas para fazer isso. Mas existem críticas construtivas que eu recebo, né, e que eu olho e falo, não, eu posso fazer isso. A gente já reuniu, inclusive, com os secretários para poder tratar de assuntos que eu vi em comentários inteligentes, né, e que eu vi, não, a pessoa aqui, ela tem razão. Sim. Esse senhor, essa senhora tem razão. Vamos trabalhar em cima disso para a gente poder melhorar. Porque, olha só, gente, o governo passa. Quando terminar o governo, eu sou um coronel, sou um professor, né? É isso que vai acontecer. Então, mas o que foi feito enquanto a pessoa esteve no poder? O nosso grande erro, às vezes, é a gente apoiar pessoas que não têm moral, não têm caráter, não têm honra, não têm dignidade, que são situações que a gente tem que começar a resgatar para dentro de nós, para dentro do nosso coração, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Que nós precisamos apoiar políticos decentes, né? Eu que nunca fui político na minha vida, né? Nós precisamos apoiar políticos decentes, nós precisamos apoiar pessoas dignas, ainda que você não receba uma gratificação do governo do estado, ou da prefeitura, ou da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, mas vê o que é certo, o que é justo, o que é moral. E nós não nos enganamos, a gente sabe o que é certo. Mas às vezes a coisa, por exemplo, a coisa é tão difícil quando a gente olha, né, na parte política e outras áreas também, a gente olha e percebe, prometeu e não cumpriu, prometeu que ia fazer e não fez, que o ser humano com o tempo vai deixando de acreditar, inclusive em quem é verdadeiro. Então o verdadeiro passa a ser a pessoa errada.
Então existe uma inversão de valores na sociedade, Edivan, que é necessário se trabalhar. Nós precisamos saber, porque nós sabemos o que é certo e errado. Então é melhor ficar no certo, é melhor a gente estar junto, juntar as pessoas de bem, né, e fazer um grande movimento de mudança do nosso país, de mudança do nosso estado. Mas assim, eu enfrento as críticas, né, com sobriedade. Eu fui treinado para isso, a minha vida inteira trabalhei nessa área militar, então eu fui treinado para a guerra. Apesar de ser calmo, tranquilo, eu penso muito naquilo que eu vou falar, não respondo a coisas que chulas, eu não respondo. Vocês nunca vão me ver. Sabedoria, né? Nunca vão me ver falando besteira. Eu nem palavrão eu falo. Você já me viu falando palavrão alguma vez? Eu não falo. Alguém aqui me viu falando palavrão alguma vez? É igual Nunca. eu então. Né? Eu não falo, né? Porque eu sirvo a Deus. Eu sou cristão, sirvo a Deus. Então eu sigo de verdade aquilo que eu aprendi na minha igreja. Então vou seguir em frente, não vou falar mal de ninguém, não vou retrucar, vou só trabalhar. Eu só quero fazer isso, trabalhar, e lá na frente, quando Deus for me levar, eu quero olhar para trás, espero ter tempo bastante, né? A gente nunca sabe, na verdade, quando a gente vai, mas eu quero olhar para trás e ver que a vida valeu a pena, e não ter uma vida tosca, né? Uma vida fraca, que não produziu, que não ajudou ninguém, que só falou mal, que só criticou, que só humilhou, que matou, que roubou. Eu não quero isso para a minha vida, não. Quero ter paz. Certo. Sabedoria que vem de Deus. Governador, é isso. Existem ações e obras que são de responsabilidade do município, do governo estadual e federal. Como compreender isso e de onde vêm os recursos? Exatamente, olha só. Existem, né, níveis, né, de administração. Tem a administração municipal, que é o prefeito, né, que trabalha em cima disso, que é trabalhado e fiscalizado pela Câmara Municipal. Nós temos o governo do estado, que faz a parte estadual, né, e o governo federal, que faz as áreas da União, do governo federal. Então, veja bem, a gente confunde muitas vezes e pensa que as UPAs, por exemplo, né, os hospitais municipais são do governo do estado, mas não são, né? As UPAs, os pronto-atendimentos, né, são do município, mas as pessoas confundem isso. Hospital do estado, por exemplo, nós temos o João Paulo II, que inclusive quero aproveitar esse momento aqui para dizer que depois de tantos anos, eu que conduzi pessoas acidentadas para dentro do João Paulo II e vi aquilo lotado com pessoas pelos corredores, né? Depois de tantos anos, eu venho trabalhando desde 2019 para poder nós termos um novo hospital. E agora no mês de julho, nós teremos o início, nós vamos a finalização do processo de chamamento público, né, onde uma empresa vai assumir a obra do novo Hospital Euro em Porto Velho. Então, finalmente, enquanto ali o Hospital João Paulo II tem um pouco mais de 100 leitos, o novo Euro tem 399 leitos, e isso se soma ainda ao hospital que eu comprei agora, que é o Regina Passos, agora para a pandemia, que vai fortalecer essa estrutura de saúde do estado. Além disso, todos os municípios que fizeram a questão dos leitos de UTI, né, o governo do estado está mantendo esses leitos de UTI, está pagando, bancando esses leitos de UTI. Então a gente tem que entender, por exemplo, as linhas, que as pessoas pensam, olha, a linha que ele acabou de dizer aqui, ó, a linha 1, que não é trabalhada pelo governo do estado, como tinha algumas máquinas através de convênio trabalhando, mas as pessoas não sabem que ela pertence ao município. Mas eu vou estadualizar ela agora, então ela vai passar a pertencer ao governo do estado. Então, a partir de agora, o governo vai manter ali a linha, né? Então, a gente tem que saber diferenciar. Linhas são dos municípios. As ROs, né? A RO total do governo do estado, né?
Por exemplo, a 460 é do governo do estado, né? Nós vamos fazer. E aí você pega a 421, é o que é 421? Federal. Federal. E a gente, que é a BR. E mesmo assim, nós acabamos de fazer, estamos concluindo uma ponte na 421, né? Porque houve um termo de parceria entre o governo federal e o governo do estado há muitos anos atrás, que eu estou cumprindo agora. Então, estamos fazendo a ponte ali, em breve vai ter uma ponte de qualidade ali sobre o rio Jaci, né? Jamari, desculpa, sobre o rio Jamari, estive lá. Então, é tanto rio que a gente já foi, Jaci, né, Jamari, Ubirajara, né? Então, é isso, a gente tem que, antes de qualquer coisa, entender que existem níveis do poder público, né? E existem algumas questões que são dos municípios. Por exemplo, a rua da sua casa, que passa na frente da sua casa, ela é do município. Mas muitas vezes as pessoas pensam, o governo não faz nada aqui. Mas, por falar nisso, nós lançamos um programa, nós economizamos dinheiro. Então, o que o governo do estado fez? Posso falar, aproveitar, Edmar? Sim, sim. O que nós fizemos lá? Foi minha determinação. Primeiro, todo contrato que porventura não fosse de verdade útil para o estado, então, se tem dúvida, corta. Tem dúvida. Então, nós cortamos contratos. Retirando esses contratos, nós conseguimos, primeiro, equilibrar lá atrás, por isso que não houve atraso de pagamento. Eu lembro que em 2019, quando eu assumi, todo mundo falava que não demorava 3 meses, o governo do estado ia entregar os pontos porque não ia conseguir pagar a folha, lembra disso? Lembro. E nós pagamos tudo porque nós economizamos, nós organizamos. Eu sou formado em administração pública também. Então, eu sei como trabalhar os números, como fazer com que a coisa aconteça, como comandar isso. E aí nós conseguimos manter a folha e fazer ainda alguns investimentos. Se isso não acontecesse, nós entramos em 2020 com 370 milhões de superávit. E se eu não tivesse feito isso, e eu nem sabia que existiria a pandemia, então nós não teríamos conseguido fazer, né, os tantos leitos de UTI como nós fizemos. A aquisição do hospital que foi com recurso do Estado, não foi recurso federal. E quando chegou o recurso federal, aí nós conseguimos ampliar ainda mais as ações. Então, com essa economia de recursos que nós fizemos no Estado, nós conseguimos, então, gerar recursos para projetos e programas que atendam áreas que não pertencem ao Estado, e sim aos municípios. Então, com recurso próprio do Estado, recurso trabalhado de forma honesta, nós conseguimos organizar 826 milhões de reais. Desses 826 milhões de reais, e eu agradeço aos deputados estaduais, ao Alex Redano, deputado estadual, presidente da Assembleia, que inclusive aprovou todos os projetos em um único dia. Isso nunca aconteceu, né? Sempre tinha a coisa de espera para poder fazer política. O deputado Alex Redano não fez isso. Ele me ouviu e imediatamente todos os deputados aprovaram, né, os nossos projetos. E agora, em breve, assim que os prefeitos todos entregarem os projetos, nós teremos então condições de também asfaltar a rua da frente da sua casa, né? De fazer com que a sua vida fique cada vez mais digna. Mas aí os prefeitos têm que entregar os projetos e fazer toda a questão de escoamento, né? de valas, para poder resolver esse problema. Eu gostaria até que o Elias pudesse completar aqui sobre essa questão que é muito importante, que vai ser executada por ele, inclusive. Fique à vontade, Elias. Então, essa importância desse projeto, né, que é uma ideia do governador, inclusive, né? Eu quero entrar nos municípios, precisamos fazer alguma coisa nos municípios. 52. Né? E isso, falando dos 52 municípios, isso é um governo municipalista, não é mesmo? Se preocupando com as pessoas. Que quer trabalhar de verdade, E a importância técnica disso, Edivan, que o governador fala aqui,
é que os municípios eles estão com a responsabilidade de apresentar esses projetos, né? E o Departamento de Estradas, o nosso DR, vai fazer a análise desses projetos e aí a gente começa a execução, né? Lembrando que como vai ficar a cargo do DR fazer essas execuções, esses projetos serão apresentados, as drenagens profundas das ruas que eventualmente, né, os prefeitos colocarem nesse projeto, a drenagem ela terá que ser feita pelo município, né? Então, a importância desse projeto, para que seja bem feito, que seja discutido com os técnicos do DR. Nossa equipe de técnicos já está fazendo visitas no município, né? Então os prefeitos já estão recebendo nossa equipe de engenheiros, o nosso diretor adjunto, Éder, né, o Major Éder, está acompanhando alguns engenheiros, outras vezes eu mesmo estou acompanhando, e nós estamos fazendo essas visitas técnicas para que não saiam projetos de forma daqueles que ficam aí há anos sem ser executados, né? E nós temos muitos aí no estado, que nós estamos agora destravando e fazendo acontecer. São várias obras importantes que o DR está trabalhando, e eu posso citar aqui, por exemplo, a rodovia do Boi, né? O governador me cobra isso semanalmente, e daqui a pouco, governador, nós estamos finalizando. Essa é uma obra que ficou também parada há muitos anos, ficou abandonada, o que foi feito lá se perdeu, né, no tempo, o projeto está sendo atualizado, nós vamos licitar. Outra importante aqui, governador, que o senhor me cobrou lá em Cacoal, rodovia do Calcário, né? Só para completar, a rodovia do Boi, ela vai ser licitada, não vai ser feita diretamente pelo DR. Exatamente. Então a gente vai fazer através de empresa contratada. Exatamente. Aí a do Calcário, que o senhor me cobrou lá em Cacoal, me levou, isso aqui precisa fazer. Há anos as pessoas esperam e é só promessa. Agora acabou a promessa. Nós estamos agora com a licitação dessa obra para execução já da rodovia do Calcário, né? Foi dia 19, né? Dia 19, aliás, acontecendo a licitação, e nós vamos fazer daqui a pouquinho a ordem de serviço. Então, licitação aconteceu ontem, vai agora para os trâmites final dessa licitação para execução da rodovia do Calcário, RO 133 lá, muito importante. E outros trechos importantes, Edivan, que o governador vem cobrando muito, 464, as serras de Tarilândia, né? 473 lá em Urupá, né? A curva do Jacaré, né? É outro ponto abandonado há anos que o governador pediu que se fizesse, e nós estamos lá trabalhando. Então são diversas obras. Hoje, nesta data, nós estamos com mais de 40 frentes de serviços em todo o estado. Nós estávamos com mais na semana passada, só que nós fomos entregando alguma e vamos automaticamente abrindo novas, né? Então isso é muito importante. O estado de Rondônia virou um canteiro de obras. Mais ou menos 54 Exatamente. obras, porque sempre termina uma e completa a outra, né? Muito bom. Ele falou da Serra de Tarilândia, e eu lembro que alguns anos atrás, eu estive, há uns 20 anos, eu estive ali e o veículo que eu estava, que era uma D20, não conseguiu ultrapassar, a gente não conseguiu chegar, né? E eu estive agora na Serra de Tarilândia, que são 3 serras, na verdade, que estão sendo trabalhadas, inclusive mudando o local da pista, e a gente vê ali, eu feliz que eu consegui passar andando por ali, né? Depois com carro também. Então a gente vê que vai trazendo assim respeito à população. A nossa educação aqui no estado, que estava lá atrás, hoje os nossos professores, junto com toda a nossa equipe de educação, conseguiu elevar o estado a 6º do Brasil, 6º, e o melhor da região norte. Nós ultrapassamos o Amazonas, Roraima, Acre, todos esses estados que compõem a região norte, nós conseguimos passar deles, e isso é um mérito de você, professor, de você, professora, de toda a população, de toda a nossa gente, de todos os nossos profissionais de educação que atuam nas escolas. Parabéns também, Edivan. Obrigado. Ô, Edivan, eu não sei se a gente ainda tem um tempinho aqui, mas eu gostaria muito que o governador falasse algo que é muito importante, né? E aí eu me direciono aqui a você, o Gaúcho lá de Rio Pardo, o pastor Euronildes lá de Jacinópolis, falando, né, de Minas Novas, do projeto, governador, que o senhor encaminhou para a Assembleia para resolver o problema que há décadas essas famílias aqui estão esperando. Veja bem, quando eu assumi o governo e quando eu passava por aqui, por Buritis, numa carreata, né, eu vi algumas pessoas gritando: resolve Minas Novas, governador. E aí eu parei, pensei, né, inclusive o Elias estava do meu lado no dia, e eu falei para o Elias assim: Elias, se for da vontade de Deus que eu seja eleito, você vai trabalhar nessa questão. Lembra disso? Sim, senhor. Você vai trabalhar nessa questão. E aí eu coloquei o Elias dentro da SEDAM, como secretário à época, e falei para ele: vamos resolver o problema de Minas Novas. Porque lá
não é um local abandonado. Lá você tem plantações, você tem criação, muitas e muitas famílias trabalhando ali, produzindo. Então eu quero dar legalidade para que essas pessoas tenham paz, para que elas saibam que ali é a terra delas e que elas podem produzir, vão ter lá em breve a documentação. Então o que eu fiz? Nós trabalhamos no sentido de elaborar um projeto fazendo a desafetação. Então nós fizemos o quê? Pega esse lugar aqui, ó, que não tem adequadamente a questão, não tem como produzir, que é uma área que não tem como produzir, vamos substituir por áreas que são produtivas e que as pessoas já estão trabalhando nesse lugar há muitos e muitos anos. E assim foi trabalhado pelo Elias, pela equipe, Edivan. Então, nós conseguimos fazer, então, com que esse projeto ficasse pronto e encaminhamos esse projeto até a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa trabalhou nele, mandou para o governo do Estado, e o governo do Estado, inclusive ontem, né, já conversando com a Casa Civil, vamos sancionar. A gente tem pressões de ONGs, pressões muitas vezes do próprio Ministério Público, que mandou uma recomendação para que eu não sancionasse o projeto. Mas não tem jeito não. Eu vou sancionar o projeto porque é de interesse da população. Nós temos pessoas, e foi tudo muito bem trabalhado, nós temos pessoas trabalhando lá e produzindo para levar alimento para a nossa casa, para a minha casa, para a casa de todos nós, e trabalhando há muitos e muitos anos. Então eu vou dar essa honra, porque a população ela votou em mim esperando isso. Eu nem sei se depois eu continuo governador, se eu vou ser candidato mesmo, eu não sei o que vai acontecer. Mas o que importa é que enquanto eu for candidato, enquanto eu for governador do estado de Rondônia, eu vou trabalhando para fazer aquilo que eu fui eleito para fazer. Então, são quantas famílias ali, Elias? São mais de 3.000 famílias nessa região da Resex Jaci. Você multiplica aí 3.000 famílias por 4, 5 pessoas por família, é muita gente produzindo e que precisa daquilo ali. Então, isso não vai acontecer no caso de eu não sancionar. Eu já determinei que me mandasse a documentação, vou sancionar e a gente vai ter então aí essa bênção para a nossa população ali. Uma coisa que eu não falei é que a 460 ela vai ter também uma ciclovia. Eu falei, não falei? Ela vai ter uma ciclovia na extensão dela. Exatamente, né? As pessoas pediu aqui, o senhor deu essa missão e às vezes eu fico, Edivan, meu Deus do céu, o governador vem com mais uma dessa e nós temos que correr e fazer e nós estamos fazendo. Então aqui, governador, conforme o senhor determinou, na 460, já nos seus primeiros 7 quilômetros, terá uma ciclovia, né, para que as pessoas possam trafegar ali com as suas bicicletas com segurança. É isso mesmo. Muito obrigado. Okay? Obrigado. E que Deus abençoe aí grandemente a sua gestão, abençoe aí o nosso estado, o nosso país. É nítido que Deus faz presente juntamente com você e com a sua equipe. Amém. Muito obrigado. Olha só, uma coisa que é importante, a minha vida é entregue a Deus. E quando eu fui eleito, eu falei, Senhor, me guia, me dirige os meus passos, ilumina o meu caminho para que eu faça o que é bom. Amém. Né? Então, é Ele que está conduzindo o Estado. E eu sei que quando Ele conduz, por mais que exista o mal que tente destruir, mas não consegue, porque o poder de Deus é maior do que todos nós. E Ele vai fazer com que o nosso Estado seja cada vez mais desenvolvido. E é Ele que governa, eu sou apenas um vaso, um pequeno vaso, sendo usado por Ele para essa situação, ok? Ok, muito obrigado. Obrigado.